Meu nome é Isabela. Nunca imaginei que, aos 50 anos de idade, me encontraria nesta situação, sentada em um banco de praça, com uma mala velha ao meu lado, observando a vida que construí ruir diante dos meus olhos. Há poucas horas, fui expulsa de minha própria casa pelo homem com quem compartilhei 25 anos de casamento. Marcos, meu agora ex-marido, trocou-me por nossa jovem vizinha, uma garota que mal completou 25 anos. Como se não bastasse, ele contou com a ajuda de meu sogro, Alberto, um homem folgado que sempre me desprezou. Tudo começou há alguns meses. Notei que Marcos estava mais distante, sempre ocupado com o trabalho ou com reuniões de negócios que surgiam de última hora. Ingenuamente, acreditei que era apenas uma fase, talvez o estresse do trabalho. Mas então os sussurros começaram. Comentários maldosos de vizinhos e conhecidos que chegavam aos meus ouvidos. Decidi confrontá-lo, mas ele apenas ria e dizia que eu estava imaginando coisas. Certo dia, voltei para casa mais cedo após uma visita frustrada ao médico. Meus exames não estavam bons e eu precisava descansar. Ao entrar em casa, ouvi risos vindos do andar de cima. Meu coração acelerou. Subi as escadas lentamente, cada passo mais pesado que o anterior. Quando abri a porta do quarto, encontrei Marcos na cama com a vizinha. Claro, eles nem sequer se deram ao trabalho de parecer surpresos ou envergonhados. O que é isso? Consegui dizer, minha voz falhando. Marcos levantou-se calmamente, vestindo-se sem pressa. Isabela, acho que está na hora de termos uma conversa séria, disse ele, com um tom frio que nunca havia ouvido antes. Clara permanecia deitada na cama, um sorriso debochado no rosto. Senti uma onda de raiva e humilhação me inundar, mas permaneci imóvel. Conversa séria? Depois disso, respondi, tentando controlar minhas emoções. Sim, chega de fingir. Nosso casamento acabou há muito tempo. Você é uma parasita sanguessuga, vivendo às minhas custas sem contribuir em nada. Está na hora de seguir em frente. As palavras dele eram como facas cravando-se em meu coração. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos pesados atrás de mim. Virei-me e vi Alberto, meu sogro, parado na porta. Finalmente decidiu contar a verdade, filho, disse ele, com um sorriso malicioso. Isabela, pegue suas coisas e saia. Esta casa agora pertence a Marcos e Clara. Você não pode fazer isso. Exclamei, sentindo as lágrimas começarem a surgir. Podemos e vamos, respondeu Marcos. E não pense em levar nada que não seja seu. Aliás, tudo aqui foi comprado com o meu dinheiro. Senti-me pequena, impotente. Sabia que discutir não adiantaria. Com a dignidade que me restava, desci as escadas e comecei a juntar minhas coisas. Poucos pertences cabiam na velha mala que encontrei no armário. Enquanto arrumava tudo, Clara desceu e parou na porta da sala. Não demore muito, Isabela. Temos planos para esta casa, disse ela com um sorriso vitorioso. Ignorei-a e terminei de fechar a mala. Ao sair, Alberto segurou a porta. E não pense em voltar. Não queremos parasitas por aqui. Sem olhar para trás, caminhei até o portão. A rua parecia mais longa do que nunca. Cada passo era pesado, como se carregasse o peso de todos os anos desperdiçados. Sentei-me no banco da praça e tentei organizar meus pensamentos. Não tinha família próxima. Meus pais haviam falecido há anos e nunca tive irmãos. Amigos? Marco se certificou de afastar todos ao longo dos anos, controlando cada aspecto de minha vida. Eu estava sozinha, sem dinheiro, sem casa, sem rumo. Mas enquanto sentava ali, algo dentro de mim começou a mudar. A dor deu lugar a uma raiva fria e calculada. Lembrei-me de todas as vezes que fui silenciada, diminuída, menosprezada. De todos os sacrifícios que fiz pelo casamento, pelas empresas de Marcos, pelas ambições dele. E então percebi, eles subestimaram a pessoa errada. Levantei-me, decidida. Havia algo que Marcos e Alberto não sabiam. Durante anos, observei silenciosamente, aprendendo os meandros dos negócios da família. Marcos achava que eu era apenas uma esposa troféu, mas eu sabia mais do que ele imaginava. E agora usaria esse conhecimento a meu favor. Caminhei até um pequeno café no centro da cidade. Precisava planejar meus próximos passos com cuidado. Pedi um café e sentei-me no canto, observando as pessoas passarem pela janela. Meu primeiro passo seria garantir algum dinheiro. Lembrei-me de uma conta que abri em segredo anos atrás, com economias que Marcos nunca soube que existiam. No dia seguinte, fui ao banco e confirmei que a conta ainda estava ativa. Havia uma quantia modesta, mas suficiente para começar. Retirei parte do dinheiro e comecei a traçar meu plano.
Sabia que Marcos confiava cegamente em Alberto para cuidar das finanças pessoais e empresariais. Também sabia que ambos tinham o hábito de burlar leis e regulamentos para benefício próprio. Decidi procurar Gustavo, um antigo colega de faculdade que agora era auditor financeiro. Marcamos um encontro em um parque discreto. Expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes pessoais. Preciso de sua ajuda para investigar algumas atividades suspeitas, disse, entregando-lhe um pendrive com cópias de documentos que havia coletado ao longo dos anos. Gustavo examinou o pendrive rapidamente. Isso é sério, Isabela. Você tem certeza de que quer prosseguir? Absoluta. Quero que eles paguem por tudo o que fizeram. Ele concordou em ajudar, sob a condição de que permanecesse anônimo. Sabia que poderia confiar nele. Enquanto isso, comecei a buscar outras formas de enfraquecer Marcos e Alberto. Lembrei-me de antigos contratos e parcerias que poderiam ser desfeitos ou expostos. Nas semanas que se seguiram, mantive-me discreta. Aluguei um pequeno apartamento em um bairro distante, usando um nome diferente. Precisava ficar fora do radar. Enquanto isso, as investigações de Gustavo avançavam. As evidências de fraudes fiscais, desvio de dinheiro e outras ilegalidades eram abundantes. Certo dia, recebi uma ligação de Gustavo. Isabela, temos material suficiente para derrubá-los, mas precisamos agir rápido. Concordei. Coordenamos uma denúncia anônima às autoridades competentes, fornecendo todas as provas necessárias. Sabia que isso seria um golpe devastador para Marcos e Alberto. Ao mesmo tempo, entrei em contato com antigos parceiros de negócios que tinham ressentimentos com eles. Ofereci informações que poderiam ajudá-los a rescindir contratos ou processá-los por quebra de acordos. A rede de alianças de Marcos começou a desmoronar. Enquanto tudo isso acontecia, Marcos e Clara desfrutavam de sua nova vida, alheios ao que se aproximava. Mas não demoraria muito para que tudo começasse a ruir. Uma manhã, as notícias estouraram em todos os jornais locais. Empresário renomado é investigado por fraude e desvio de dinheiro. Marcos e Alberto foram pegos de surpresa. Contas bancárias foram congeladas, bens foram apreendidos e a reputação que tanto prezavam foi destruída em questão de horas. Recebi uma mensagem de Gustavo. Conseguimos. Eles estão encurralados. Senti uma satisfação profunda, mas ainda não havia terminado. Sabia que eles tentariam se reerguer de alguma forma. Decidi dar o golpe final. Utilizando contatos que fiz ao longo das últimas semanas, consegui adquirir a hipoteca da casa onde eles moravam. Com as dívidas acumuladas e os processos judiciais em andamento, não foi difícil. Agora, legalmente, a casa pertencia a mim. Na noite seguinte, dirigi até o endereço que um dia chamei de lar. Estacionei do outro lado da rua e observei as luzes acesas. Podia ver Clara pela janela, falando ao telefone, aparentemente agitada. Marcos entrou na sala, gesticulando nervosamente. A crise havia chegado até eles. Respirei fundo e atravessei a rua. Bati na porta e aguardei. Clara atendeu, surpresa ao me ver. O que você está fazendo aqui? Perguntou com uma mistura de raiva e medo. Vim buscar o que é meu. Respondi calmamente, entregando-lhe os documentos que comprovavam a posse da casa. Marcos surgiu atrás dela, pegando os papéis de sua mão. Ao ler, seu rosto empalideceu. Isso é impossível. Como você conseguiu? Subestimaram-me, Marcos. Achavam que eu era apenas uma parasita, mas, na verdade, estavam um passo à frente de vocês o tempo todo. Alberto desceu as escadas confuso. O que está acontecendo aqui? Estamos sendo despejados, respondeu Clara com a voz trêmula. Vocês têm até amanhã para sair. Caso contrário, serei obrigada a chamar as autoridades. Sem esperar resposta, virei-me e saí. Enquanto caminhava de volta ao carro, ouvi Marcos gritar meu nome, mas não me virei. Entrei no veículo e dirigi sem destino, sentindo um alívio que há muito não experimentava. Enquanto dirigia pela cidade, a sensação de alívio misturava-se a uma adrenalina que há muito não sentia. A vingança estava em andamento, mas ainda havia passos a serem dados. Estacionei o carro em frente ao pequeno apartamento que aluguei e subi as escadas, pensando nos próximos movimentos. Ao entrar, fui recebida pelo silêncio confortável do lugar. Sentei-me à mesa da cozinha, espalhando os documentos que vinha acumulando. A queda de Marcos e Alberto estava apenas começando. Precisava garantir que eles não tivessem como se reerguer. No dia seguinte, recebi uma ligação de Gustavo. Isabela, descobriram que você está por trás das denúncias. Marcos contratou investigadores para rastrear quem os denunciou. Era esperado, respondi, sem demonstrar preocupação. Temos que ser cautelosos, mas não vamos recuar.
Concordo, mas sugiro que você mude de lugar por um tempo. Eles podem tentar algo contra você. Agradeci a preocupação e concordei em ser mais cuidadosa. Desliguei o telefone e comecei a planejar minha mudança. Não podia arriscar que me encontrassem antes de concluir o que havia começado. Enquanto organizava minhas coisas, lembrei-me de um antigo refúgio na casa de campo que meus pais me deixaram. Um lugar afastado, longe dos olhares curiosos. Decidi que seria para lá que iria. Antes de partir, porém, havia mais uma visita a fazer. Clara não era apenas uma jovem oportunista. Havia algo mais nela que sempre me incomodou. Decidi investigar seu passado, certa de que encontraria informações úteis. Utilizando contatos que mantive em segredo, descobri que Clara tinha um histórico problemático. Envolvimento com golpes financeiros, relacionamentos com homens mais velhos e ricos que terminavam em situações complicadas. Percebi que ela poderia ser a chave para a ruína completa de Marcos. Com essas informações em mãos, procurei Ana, uma jornalista investigativa conhecida por expor escândalos de pessoas influentes. Marcamos um encontro em um café discreto. Ana, tenho uma história que vai te interessar, disse entregando-lhe um envelope com os documentos sobre Clara. Ela folheou rapidamente, os olhos brilhando de interesse. Isso é explosivo, Isabela. Mas por que está me dando isso? Quero que a verdade venha à tona. Pessoas como Clara não podem continuar a manipular e destruir vidas impunemente. Entendo. Pode deixar comigo. Enquanto Ana começava a trabalhar na matéria, dirigi até a casa de campo. O lugar era exatamente como me lembrava. Tranquilo, cercado por árvores e com um lago sereno ao fundo. Descarreguei minhas coisas e sentei-me na varanda, apreciando o silêncio. Dias se passaram e, finalmente, a reportagem sobre Clara foi ao ar. A mídia explorou cada detalhe de seu passado, expondo suas fraudes e golpes. Marcos foi associado a ela em todas as manchetes, ampliando ainda mais o escândalo em que estava envolvido. Recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Atendi com cautela. Isabela, precisamos conversar. Reconheci a voz de Marcos, mas permanecia em silêncio. Sei que está aí. Por favor, precisamos resolver isso. Não temos nada para resolver, Marcos. Você fez sua escolha. Eu errei, está bem. Mas isso está destruindo minha vida. Preciso que pare com isso. Destruindo sua vida. E quanto à minha? Você me humilhou, me expulsou de casa sem nada. Agora está colhendo o que plantou. Por favor, podemos nos encontrar e conversar. Não temos mais nada a dizer um ao outro. Adeus, Marcos. Desliguei, sentindo uma estranha satisfação. Pela primeira vez, ele demonstrava algum sinal de desespero. Mas não seria piedade que me faria parar. Nos dias seguintes, soube que Alberto havia sido preso por envolvimento direto nas fraudes financeiras. Sem a proteção do filho, suas ações vieram à tona rapidamente. Marcos, por sua vez, enfrentava múltiplos processos e sua fortuna estava praticamente esgotada com os custos legais. Clara desapareceu. Rumores diziam que fugiu do país para evitar a prisão. Sua partida repentina deixou Marcos ainda mais isolado. Uma tarde, enquanto caminhava pelo terreno da casa de campo, vi um carro se aproximando pela estrada de terra. Observei a distância, preparada para qualquer eventualidade. O carro parou e, para minha surpresa, quem desceu foi Helena, uma antiga amiga que não via há anos. Isabela, finalmente te encontrei, disse ela, aproximando-se com um sorriso aliviado. Helena, o que está fazendo aqui? Precisamos conversar. É sobre Marcos. Franzi a testa, desconfiada. Como me encontrou? Não foi fácil, mas usei alguns contatos. Por favor, é importante. Convidei-a para entrar. Preparamos um chá e sentamos na sala. Então, o que houve? Perguntei. Marcos está desesperado. Perdeu tudo, dinheiro, reputação, e agora está sendo investigado por crimes que podem levá-lo à prisão. Ele trouxe isso para si mesmo. Eu sei. Não estou aqui para defendê-lo. Mas ele está obcecado em te encontrar. Acho que pode ser perigoso. Está-me ameaçando. Não diretamente, mas conhecendo Marcos, ele pode fazer algo irracional. Achei que deveria saber. Agradeci a preocupação de Helena, mas deixei claro que não tinha medo dele. Isabela, só quero que fique atenta. Não quero que nada de ruim aconteça com você. Vou-me cuidar. Obrigada por vir até aqui. Após a partida de Helena, decidi reforçar a segurança da casa. Instalei câmaras e alarmes, garantindo que qualquer aproximação seria notada. Certa noite, enquanto revisava alguns documentos, o alarme disparou. Olhei pelas câmaras e vi uma figura se aproximando furtivamente.
Reconheci Marcos imediatamente. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Boa noite. Há um invasor em minha propriedade. Preciso de ajuda. Enquanto aguardava, observei Marcos tentando forçar a porta dos fundos. Tranquei-me dentro do quarto, mantendo a calma. Isabela, sei que está aí. Precisamos conversar. Gritava ele, batendo na porta. Marcos, vá embora. A polícia está a caminho. Você arruinou minha vida. Por que fez isso? Porque você me destruiu primeiro. Agora saia da minha propriedade. Ele continuou a bater, cada vez mais agressivo. Ouvi o som de vidro quebrando e percebi que ele havia entrado. Mantive a porta do quarto trancada, ouvindo seus passos se aproximando. Você não pode se esconder de mim. Você ferou. As sirenes ao longe anunciaram a chegada da polícia. Marcos hesitou, mas antes que pudesse fugir, os policiais entraram na casa e o detiveram. Isabela, está bem? Perguntou um dos agentes após algemar Marcos. Sim, estou. Obrigada por virem rápido. Marcos foi levado, gritando insultos e ameaças. Observei pela janela enquanto o colocavam na viatura. Senti um misto de emoções, mas nenhuma delas era compaixão. Nos dias seguintes, procurei reforçar ainda mais minha segurança. Sabia que, mesmo preso, Marcos poderia tentar algo através de terceiros. Mas, surpreendentemente, as coisas se acalmaram. Recebi uma carta de Gustavo. Isabela, espero que esteja bem. Queria informá-la que todas as investigações foram concluídas. Marcos e Alberto enfrentarão longas penas. Clara foi encontrada e extraditada. Seu plano funcionou perfeitamente. Se precisar de algo, estou à disposição. Gustavo sentiu uma satisfação ao ler suas palavras. Minha vingança estava completa, mas ainda havia uma sensação de vazio. Anos de minha vida haviam sido consumidos por esse relacionamento tóxico. Decidi que era hora de recomeçar. Vendi a casa de campo e usei o dinheiro para viajar. Queria explorar lugares que sempre sonhei conhecer, mas que nunca tive a oportunidade. Enquanto arrumava minhas malas, recebi uma última ligação. Era a Ana, a jornalista. Isabela, sei que está partindo, mas queria agradecer. Sua história não apenas expôs pessoas corruptas, mas também inspirou outros a lutarem contra injustiças. Fico feliz em saber disso, Ana, mas agora preciso seguir em frente. Entendo. Desejo-lhe tudo de bom. Desliguei o telefone e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-me livre. No aeroporto, enquanto aguardava o voo, olhei pela janela e vi o pôr do sol. Uma nova fase de minha vida estava prestes a começar. Enquanto o avião cruzava os céus, deixei que meus pensamentos vagassem. A sensação de liberdade era inebriante. Mas algo dentro de mim dizia que minha jornada ainda não havia terminado. Marcos e Alberto estavam pagando por seus crimes. E Clara havia desaparecido, mas restava uma sombra que eu não podia ignorar. Ao desembarcar em uma cidade costeira distante, aluguei uma pequena casa com vista para o mar. As ondas quebrando na areia traziam uma paz que há muito tempo não sentia. Passei os primeiros dias explorando o local, tentando me reconectar comigo mesma. No entanto, à noite, os sonhos perturbadores retornavam, lembrando-me de que havia assuntos inacabados. Certa manhã, enquanto tomava meu café na varanda, recebi uma ligação inesperada de Gustavo. Isabela, precisamos conversar. Algo sério aconteceu. Pode-me contar agora. É sobre a empresa de Marcos. Apesar de tudo, há movimentações suspeitas acontecendo. Parece que alguém está tentando reconstruir o império dele usando meios ilegais. Isso é impossível. A empresa deveria estar sob investigação. Eu sei, mas tenho provas de que Alberto, mesmo preso, está orquestrando tudo de dentro da prisão. Senti a raiva crescer novamente. Eles não aprendiam. Decidi que não poderia permitir que continuassem suas artimanhas. Envie-me tudo o que tiver, Gustavo. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Passei os dias seguintes analisando os documentos que Gustavo enviou. Descobri que Alberto estava usando laranjas para abrir novas empresas e lavar dinheiro. Além disso, havia indícios de que Clara estava envolvida, servindo como intermediária. Percebi que precisaria de mais do que denúncias anónimas para deter esse novo esquema. Decidi infiltrar-me no círculo deles, fingindo ser uma investidora interessada. Com a ajuda de Gustavo, criei uma nova identidade. Helena, uma empresária bem-sucedida em busca de oportunidades. Marquei uma reunião com um dos contatos de Alberto, um homem chamado Ricardo. Encontrei-me com ele em um restaurante sofisticado. Senhora Helena, é um prazer conhecê-la, disse ele, apertando minha mão. O prazer é meu, Ricardo.
Ouvi dizer que você tem propostas interessantes de investimento. Sempre temos oportunidades para pessoas com visão e recursos. O que exatamente está procurando? Projetos que ofereçam alto retorno, não importa o risco. Tenho capital e disposição para negócios ousados. Ele sorriu, vendo a oportunidade. Acho que temos exatamente o que precisa. Vamos marcar um encontro com nossos diretores para discutir detalhes. Nos dias seguintes, participei de diversas reuniões, ganhando a confiança deles. Descobri que Clara estava de fato envolvida, atuando como ligação entre Alberto e os investidores. Em uma dessas reuniões, finalmente reencontrei Clara. Ela não me reconheceu, graças às mudanças na minha aparência e ao personagem que criei. Senhora Helena, esta é Clara, nossa consultora financeira, apresentou Ricardo. É um prazer conhecê-la, disse ela, estendendo a mão. O prazer é meu, respondi, mantendo a compostura. Enquanto conversávamos, coletei informações valiosas. Clara revelava detalhes sem perceber, confiando em minha falsa identidade. Após reunir evidências suficientes, decidi que era a hora de agir. Entrei em contato com Daniel, o diretor da agência federal que nos ajudara anteriormente. Daniel, tenho informações sobre um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo Alberto e Clara. Precisamos agir rapidamente. Isabela, você tem certeza? Pensei que estivesse afastada disso tudo. Eles não pararam. Estão reconstruindo o império criminoso. Não posso permitir que continuem. Entendo. Envie-me tudo o que tiver. Iniciaremos uma operação. Preparei um dossiê completo, incluindo gravações, documentos e contatos. Sabia que, desta vez, precisava ser definitivo. Enquanto aguardava a ação das autoridades, continuei a desempenhar meu papel, mantendo-me próxima à Clara. Em uma das reuniões, ela me convidou para um jantar privado. Helena, gostaria de discutir um projeto especial com você. Podemos nos encontrar amanhã à noite? Claro, será um prazer. No dia seguinte, encontrei-me com ela em um restaurante reservado. Durante o jantar, ela parecia tensa. Helena, posso confiar em você? Perguntou, olhando-me nos olhos. Claro, estamos em negócio juntos, não estamos. Há algo acontecendo. Sinto que estamos sendo observados. Você não notou nada estranho? Agora que menciona, percebi algumas coisas. Talvez seja apenas paranoia. Ela suspirou, tomando um gole de vinho. Espero que sim. Não posso me dar ao luxo de ter problemas agora. Aproveitei a oportunidade para sondá-la. Clara, se me permite perguntar, como você se envolveu nesses negócios? História longa. Digamos que estou apenas tentando sobreviver. Entendo. Todos temos nosso passado. Ela sorriu, mas seus olhos mostravam preocupação. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Daniel. A operação será hoje. Mantenha-se afastada. Sabia que precisaria desaparecer novamente. Antes de partir, porém, enviei uma mensagem à Clara. Cuidado em quem confia. As aparências enganam. Deixei o hotel e fui para um local seguro. Horas depois, as notícias anunciavam a prisão de vários membros do esquema, incluindo Clara e Ricardo. Alberto, já na prisão, enfrentaria novas acusações. Senti um misto de satisfação e melancolia. Havia acabado, finalmente. Minha missão estava completa. Decidi que era hora de fechar esse capítulo de minha vida. Vendi os poucos pertences que tinha e comprei uma passagem para um país distante, onde ninguém me conhecia. Ao chegar ao meu novo destino, uma pequena cidade nas montanhas, senti o peso dos últimos anos deixando meus ombros. Aluguei uma casa simples e comecei a trabalhar em uma livraria local. O contato com os livros e com pessoas que não sabiam nada sobre mim trouxe uma paz inesperada. Certo dia, enquanto organizava as prateleiras, um homem entrou na loja. Parecia familiar, mas não conseguia identificar de onde. Bom dia, cumprimentou ele. Estou procurando um livro sobre justiça. Temos várias opções. Algum autor específico? Não realmente. Estou mais interessado no conceito de justiça pessoal. Olhei para ele, intrigada. É um tema complexo. Com certeza, às vezes a justiça tradicional não é suficiente. Concordei com um aceno de cabeça. Posso sugerir alguns títulos que exploram essa ideia. Enquanto conduzia pela loja, continuamos a conversar. Você parece entender bem do assunto, comentou ele. A vida me ensinou algumas lições. Posso perguntar seu nome? Sou Isabela. Prazer. Meu nome é Felipe. Conversamos por mais alguns minutos antes de ele se despedir, levando um dos livros que indiquei. Nas semanas seguintes, Felipe tornou-se um cliente frequente. Nossas conversas se aprofundaram e descobri nele uma alma gentil e compreensiva.
Um dia, enquanto caminhávamos pelo parque, ele perguntou: Isabela, há algo em seu olhar que me diz que carrega um grande peso. Gostaria de compartilhar? Pensei por um momento. Durante anos, mantive minha história em segredo, mas senti que podia confiar nele. Todos temos nossos segredos, Felipe. Alguns mais pesados que outros. Entendo, mas saiba que estou aqui se precisar. Agradeci com um sorriso sincero. Embora não tivesse intenção de me envolver novamente, percebi que a vida podia oferecer novas oportunidades. Talvez fosse hora de permitir-me sentir algo além da vingança e do passado. Enquanto o sol se punha no horizonte, senti que, finalmente, podia seguir em frente. Os dias na pequena cidade nas montanhas começaram a se transformar em semanas. A rotina tranquila da livraria, as caminhadas pelo parque e as conversas com Felipe trouxeram uma serenidade que eu não experimentava há muito tempo. No entanto, uma parte de mim ainda estava alerta, consciente de que o passado poderia voltar a qualquer momento. Certa manhã, enquanto organizava alguns livros raros que chegaram à loja, recebi uma carta sem remetente. Abri com cautela e encontrei uma única folha com uma mensagem escrita à mão. Você não pode escapar do passado. Nos veremos em breve. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quem poderia ter enviado aquilo? Mostrei a carta a Felipe naquela tarde, enquanto tomávamos um café na varanda da livraria. Isso é preocupante, Isabela. Tem ideia de quem possa ser? Perguntou ele com uma expressão séria. Poderia ser qualquer um. Meu passado tem algumas sombras que preferia deixar para trás. Se quiser me contar, talvez possamos resolver isso juntos. Hesitei por um momento, mas decidi que era hora de confiar nele completamente. Relatei toda a minha história. A traição de Marcos, a humilhação, a vingança cuidadosamente planejada contra ele, Alberto e Clara. Contei sobre minhas ações para derrubá-los e como cheguei até aquela cidade. Felipe ouviu atentamente, sem me interromper. Ao final, respirou fundo. Você passou por muita coisa, mas se eles estão tentando te encontrar, precisamos estar preparados. Concordo. Não vou deixar que me surpreendam novamente. Decidimos tomar algumas precauções. Felipe sugeriu que instalássemos um sistema de segurança na minha casa e que eu ficasse atento a qualquer movimentação estranha na cidade. Nos dias seguintes, notei que um carro preto frequentemente estacionava nas proximidades da livraria. As janelas escuras impediam que eu visse quem estava dentro. Comuniquei a Felipe e ele concordou que era suspeito. Certa noite, ao sair da livraria, percebi que estava sendo seguida. Acelerei o passo, tentando manter a calma. Virei em uma rua mais movimentada, na esperança de despistar quem quer que fosse. Quando cheguei em casa, certifiquei-me de trancar todas as portas e janelas. O telefone tocou pouco depois. Atendi com cautela. Isabela achou que poderia fugir para sempre. Disse uma voz masculina que não reconheci. Quem está falando? Alguém que tem interesse em ajustar contas. Você arruinou a vida de pessoas importantes. Não sei do que está falando. E não tenho tempo para ameaças vazias. Veremos se são vazias. Nos encontraremos em breve. Desliguei o telefone. O coração acelerado. Liguei imediatamente para Felipe e relatei o ocorrido. Isso está indo longe demais. Precisamos envolver as autoridades, disse ele preocupado. Concordo. Amanhã irei à delegacia. Na manhã seguinte, fui até a polícia local e registrei um boletim de ocorrência. Expliquei a situação e forneci todas as informações que tinha. O oficial prometeu investigar e aumentar a vigilância na área. Ao sair da delegacia, encontrei Felipe me esperando do lado de fora. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Tenho um amigo que pode ajudar, disse ele. Quem? Ricardo. Um detetive particular. Ele é discreto e eficiente. Concordei e marcamos um encontro com Ricardo naquela tarde. Expliquei tudo a ele, fornecendo detalhes e nomes. Ele prometeu começar a investigação imediatamente. Dias depois, Ricardo nos trouxe informações preocupantes. Isabela, parece que um antigo associado de Alberto está atrás de você. O nome dele é Victor. Com a prisão de Alberto e Marcos, ele perdeu muito dinheiro e influência. Acredita que você seja a responsável. Então é ele que está me ameaçando. Exato. E não vai parar até conseguir o que quer. Que seria? Vingança. Assim como você buscou a sua, ele quer a dele. Felipe interveio. Precisamos protegê-la. Talvez seja melhor sair da cidade por um tempo. Não vou fugir novamente. Já passei por isso antes. É hora de enfrentar essa situação de frente. Decidimos elaborar um plano para atrair Victor e entregá-lo às autoridades.
Com a ajuda de Ricardo, marcamos um encontro falso, onde supostamente eu estaria sozinha e vulnerável. Na noite combinada, fui até o local isolado indicado na mensagem que enviei a Victor. Estava escuro, e a única iluminação vinha da lua cheia. Mantive-me firme, embora meu coração estivesse disparado. Victor apareceu pouco depois, saindo das sombras. Finalmente nos encontramos, Isabela, disse ele com um sorriso ameaçador. Muito corajoso de sua parte vir até aqui sozinho, respondi mantendo a voz firme. Você não me parece intimidada. Talvez não entenda a gravidade da situação. Entendo perfeitamente, mas acho que você subestima quem eu sou. Antes que ele pudesse responder, os policiais que estavam estrategicamente posicionados surgiram ao redor. Armas em punho. Victor, você está preso por ameaças e tentativa de coação, anunciou o oficial. Ele olhou ao redor, surpreso e furioso. Você armou para mim, gritou. Apenas me defendi. Agora vai pagar pelas suas ações. Enquanto ele era algemado e levado pelos policiais, senti um peso saindo de meus ombros. Talvez agora, finalmente, pudesse ter paz. Felipe aproximou-se e me envolveu em um abraço. Você foi incrível. Apenas fiz o que precisava ser feito. Nos dias seguintes, a vida voltou ao normal na pequena cidade. A ameaça havia sido neutralizada e eu podia finalmente respirar aliviada. A relação com Felipe se aprofundou e descobri nele um parceiro verdadeiro. Alguém com quem poderia construir um futuro. Certa tarde, enquanto caminhávamos pelo parque, ele parou e segurou minhas mãos. Isabela, sei que passamos por muitas coisas juntos em pouco tempo, mas sinto que há uma conexão especial entre nós. Sinto o mesmo, Felipe. Gostaria de saber se estaria disposta a dar um passo adiante comigo, construirmos algo juntos, deixarmos o passado para trás. Olhei em seus olhos e vi sinceridade e afeto genuíno. Sim, estou pronta para começar uma nova fase. Decidimos viajar juntos, explorar novos lugares e possibilidades. Fechei a livraria e nos preparamos para partir. Antes de ir, porém, recebi uma última carta. Desta vez, era de Gustavo. Isabela, queria informá-la que todos aqueles que te causaram mal estão agora sob a custódia da justiça. Você conseguiu o que muitos achavam impossível. Espero que encontre a paz e a felicidade que merece. Com admiração, Gustavo. Guardei a carta com carinho. Sabia que tinha encerrado todos os capítulos pendentes de minha vida. Agora era hora de escrever uma nova história, uma que não fosse baseada em vingança ou dor, mas em esperança e amor. Enquanto o trem partia, levando-nos para uma nova aventura, senti que finalmente estava em paz comigo mesma. O passado havia ficado para trás e o futuro estava aberto diante de mim. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.